Olá pessoal, aqui professor Diego Brunos falando, então aqui mais uma vez para falar sobre administração de medicamentos, alguns aspectos relacionados a esse tema. E se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve aqui, tá bom? Que toda semana tem vídeo novo e tem novidade aqui para vocês, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre aquele dispositivo que a gente utiliza bastante para punção venosa, que é o Gelco ou abocate. Tá certo? Então, muita gente pergunta para mim, professor, é Gelco ou abocate? Na verdade, o Gelco e o abocate, eles são marcas que popularizou, tá certo? Então, ele fica bem conhecido como Gelco ou abocate. Mas, na verdade, o dispositivo, que é esse aqui que a gente tem, a gente vai chamar ele de catéter sobre agulha, tá certo? Tendo em vista que a agulha vai ser só o guia e o catéter de silicone, que é o que fica dentro da veia do paciente, tá bom? Então, olha só, vou aqui passar para vocês, a gente tem aqui esse dispositivo, tá certo? Só para a gente conhecer melhor, esse dispositivo aqui, ele tem partes, tá certo? Então, muita gente não sabe, mas existem as partes específicas desse dispositivo aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Esse aqui é um abocate, é um Gelco, tá certo? Que a gente conhece. E a primeira parte desse dispositivo que a gente vai ter é o que a gente chama de cápsula, tá certo? A cápsula vai servir para proteger, tá certo? Então isso aqui vai ser a cápsula, tá bom? Isso aqui que vai ficar no paciente a gente vai chamar de catéter, tá bom? Então o que fica no paciente é isso aqui. E dentro do catéter a gente vai ter o que a gente chama de agulha pré-lubrificada, tá certo? Então, essa agulha, na verdade, é um guia, onde a gente vai utilizar para poder estar localizando, para poder estar posicionando a veia do nosso paciente, tá certo? Então, além disso, a gente vai ter aqui um filtro, tá certo? Aqui a câmara de refluxo e também uma tampa, tá certo? Muitos deles vão vir aqui tapado direitinho, tá bom? Então, essas são as partes do nosso Gelco, do nosso abocate. Então, esse aqui, tá certo? Você pode observar, então só para revisar aqui, ó, catéter, agulha pré-lubrificada, tá bom? Câmara de refluxo, tá certo? E aqui vai ser o filtro, e muitos deles vão ter a tampa. E para proteger tudo isso, a gente vai ter aquela velha e boa cápsula, tá certo? Então, vamos lá. Então, vê só, pessoal. Algumas coisas se falam sobre esse tipo de dispositivo, e eu gosto muito de tomar como referência aquela literatura atualizada da Anvisa, tá certo? Que na verdade é o caderno 4 da Anvisa, que fala algumas coisas atualizadas sobre os catéteres, tá certo? Então, no caderno 4 da Anvisa de 2017, eu vou dizer a vocês exatamente o que tem dizendo aqui nele, tá bom? Tem dizendo assim, ó, seleção do catéter e sítio de inserção. Vê só. Selecionar o catéter com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do fluido, nos componentes do fluido e nas condições de acesso venoso, tá certo? Então, olha só que bacana que ele fala aqui na Anvisa. Ele fala em relação à viscosidade do fluido para a gente estar escolhendo o melhor catéter. Então, veja só, professor, qual vai ser o melhor catéter? Qual é o catéter que eu vou escolher? Então, para você escolher o catéter melhor, o melhor calibre para você estar posicionando, você tem que considerar alguns aspectos. Quando ele fala que considerar o objetivo da terapia e também a viscosidade, na terapia, por exemplo, que a gente fala, terapia que pode ser uma terapia medicamentosa, que o paciente vai ficar com um certo tempo com esse dispositivo, lembrando que o Gelco, ele fica até 96 horas, segundo a própria Anvisa, ele não deve ser retirado antes, ele pode ser retirado até 96 horas, que isso é atualizado. Muita gente achava que o catéter venoso de silicone, catéter venoso periférico de silicone, ele só poderia ficar até 72 horas, mas já está atualizado, pode ficar até 96 horas. Inclusive, os planos de saúde, eles são muito rígidos em relação a isso, que tem gente que fica, é 72, 72, 72, mas olha só, os planos de saúde, eles preconizam isso, e para um paciente que está em terapia medicamentosa, só vai considerar a troca desse dispositivo em até 96 horas, ou se houver falha de funcionamento, se o paciente tiver com flebite, se o dispositivo ele tiver infiltrado,
Enfim, tá certo? Antes de 96 horas não é recomendada a troca, de acordo com recomendações da Anvisa, tá certo? Então, se a gente for considerar os fluidos, tá certo? Então, veja só que bacana, a gente vai ter que utilizar um catéter de maior calibre, dependendo do fluido, tá certo? Então, antes de falar de calibre de fluidos, a gente vai ter o menor e o maior gel, tá certo? Então, o menor gel que a gente vai ter é esse gel aqui de número 14, que muita gente conhece como espada de São Jorge. É bem calibroso, já já vou mostrar para vocês bem direitinho. E o menor que a gente vai ter é o 24. Então, o gel que ele vai variar de uma numeração mais calibrosa, que é o 14, para o menos calibroso, que é o 24, tá certo? Então, mais calibroso, o gel 14, que geralmente ele vai ter uma cor laranja, ele é alaranjado, e o gel 24, que é o menos calibroso, que a gente vai utilizar geralmente para idoso ou para criança que tem um catéter, que tem a luz do vaso bem pequenininha. Então, olha só, quando a gente fala de viscosidade, já falando disso de viscosidade, então a gente tem que considerar o paciente vai fazer essa terapia para quê? Então, para entender a necessidade disso, a Anvisa ela bota outra dica, tá certo? E qual é a dica? Para atender a necessidade de terapia intravenosa, devem ser selecionados catéteres de menor calibre de comprimento de cânula. Então, se a terapia for feita, se for feita uma terapia intravenosa do paciente, o paciente vai ficar um certo tempo com esse catéter em sua corrente sanguínea, a gente já tem que considerar o menor calibre, tá certo? Para tratamento medicamentoso. Mas, a exemplo, se ele for pegar uma solução muito viscosa, então a gente pode estar recomendando um calibre maior, a exemplo de sangue. Para administrar sangue no paciente, a gente vai considerar um calibre um pouco maior, não pode ser muito pequeno, porque o sangue ele tem uma viscosidade muito alta, ele é muito viscoso. Então, a gente vai considerar para tomar sangue esse catéter aqui de número 18 ou o catéter de número 20, tá certo? Geralmente, eles vão ter uma cor um pouco roseado, que é o número 20, e o número 18 vai ter uma cor um pouco esverdeada, tá certo? Lembrando que isso não é regra, isso são algumas recomendações e já já vou mostrar por que a gente não deve ir por cor, tá certo? Então, se o paciente for utilizar for tomar uma terapia, uma reposição volêmica de sangue, então a gente tem que considerar um catéter um pouco mais espesso, um pouco mais largo, tendo em vista que a viscosidade sanguínea pode atrapalhar nessa infusão, tá certo? Então, a recomendação é que a gente faça ou num gel 18 ou 20, tá certo? Então, o catéter que a gente vai utilizar para reposição volêmica de hemoderivados, a recomendação é da gente fazer num gelco 18 ou num gelco 20. E a gente não vai ter problema do nosso acesso, ele está entupindo, ele está indo num fluxo muito lento, tá certo? Então, olha só, se o paciente for fazer um tratamento medicamentoso, como eu falei, então a gente vai estar utilizando um catéter um pouco mais fino. Então, recomendações da Anvisa, elas vão dizer o quê? Olha só. Catéteres com menor calibre vão causar menos flebite mecânica. O que é flebite mecânica? É a irritação da parede da veia, tá certo? Então, catéteres de menor calibre vai causar menor irritação. Olha só que interessante. E também é menor o risco de obstrução do fluxo sanguíneo dentro deste vaso. O que é que isso quer dizer? Se porventura eu tiver, dependendo do biotipo do paciente, eu colocar um catéter muito calibroso no vaso, eu vou estar obstruindo completamente o fluxo sanguíneo naquela região, tá certo? Então, o retorno sanguíneo não vai haver, porque o catéter ele é muito espesso. Às vezes o profissional ele quer pegar um catéter calibroso numa veia muito pequena. Aí acaba que isso não é recomendado. Acaba que o catéter ele vai estar tomando toda a luz do vaso, fazendo com que possa estar irritando aquela veia, causando o que a gente chama de flebite mecânica, tá certo? Então vamos se atentar
atentar a esses critérios para a gente poder estar utilizando um catéter de calibre adequado para cada tratamento do paciente. Então, se o paciente ele vai tomar uma terapia medicamentosa durante um certo tempo, eu tenho que ver as recomendações, as melhores veias e também o melhor catéter para esse objetivo, tá certo? Então, veja só. Um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, vai ajudar na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química. O que é a flebite química? É a irritação da veia por agentes químicos medicamentosos, tá certo? Então, por vezes, a gente vai estar obstruindo esse espaço com um catéter muito espesso, com um catéter muito largo, e acaba que se junta muita medicação ali junto da veia e vai fazer com que esse medicamento faça uma irritação na parede do vaso sanguíneo. E isso é o que a gente não quer. Então a gente tem que evitar a flebite mecânica e também a flebite química, tá certo, pessoal? Então, olha só que interessante. Então, essas recomendações, elas são de acordo com a Anvisa. O caderno 4 da Anvisa 2017, ele traz essas recomendações que eu acho riquíssimo, que eu acho de suma importância para a gente estar levando em consideração para podermos fazer um acesso venoso de qualidade. Então, professor, e qual é o catéter mais adequado? Para tratamento medicamentoso, a gente vai estar indicando um catéter quanto menor, melhor, depende da finalidade. Então, geralmente, o que eu recomendo para meus alunos, para quem está começando, é estar utilizando esse catéter de número 22. Geralmente é um catéter azul, é o que eu utilizo mais para treinamento, tendo em vista que ele não é tão pequeno quanto o 24 e também ele não é tão calibroso. E geralmente você vai ter mais facilidade de conseguir acesso venoso com esse tipo de catéter. Claro que existem situações como uma situação de urgência, emergência, que você vai precisar infundir um volume de líquido maior e aí a gente vai estar recomendando aquele catéter 18, tá certo? Um catéter 16, que antigamente se dizia, situação de urgência e emergência, usar um catéter na fossa antecubital 14 ou 16 para uma infusão maior de líquido. Mas só que a gente tem que considerar que, dependendo da situação, a gente pode escolher a melhor opção para o paciente, tá certo? Então, na aula anterior que eu falei aqui sobre escolha de veias para acesso, eu falei bem sobre isso, que se você puder escolher, escolha quanto mais extremo, melhor, e evitar a região de articulação e também evitar fazer acesso na mão do paciente, em região de dobra, na mão dominante do paciente, enfim, falei isso na aula anterior, tá bom? Então, pessoal, eu só vou mostrar aqui alguns catéteres para a gente ver algumas considerações sobre esse dispositivo Gelco ou Abocate, como você preferir falar, tá bom? Então, vamos que vamos. Então, pessoal, esses daqui são os principais tipos de catéteres que a gente vai ter, tá certo? Então, aqui eu vou ter o catéter número 14, 16, 18, 20, 22 e 24, tá bom? Então, lembrando que o maior vai ser o de número 14, tá certo? De número 14, esse vai ser o maior catéter que a gente vai ter à disposição. E o menorzinho, ele vai ser o de número 24, tá bom? Então, gente, é sempre bom vocês estarem olhando e conhecendo o dispositivo, porque aqui vai ter todas as informações que você precisa saber. Inclusive, o fluxo, tá certo? Não sei se vocês conseguem observar, mas aqui, ó, eu tenho o fluxo dele. Tá certo? Então, se você observar aí, esse catéter de número 24, ele vai ter um fluxo de 23 ml por minuto, tá bom? Olha só que bacana como ele fala. E se a gente considerar aqui o maior, que é o número 14, vamos ver aqui o fluxo dele. Olha só o fluxo dele quanto é. Então, o fluxo dele aqui vai ser de 25 ml por minuto. Outro detalhe importante que a gente vai ter aqui é a questão da validade, tá certo? Então, ele está dizendo que foi fabricado em maio de 2011 e a validade dele foi em abril de 2016. Então, a maioria desses dispositivos aqui são dispositivos que são vencidos,
tá bom? Que eu utilizo só para esse tipo de demonstração, tá certo? Então, gente, o que é que eu queria mostrar para vocês? Esses catéteres dessas marcas aqui, eles são bem bacanas, tá certo? Então, olha só, o 14 aqui já está aberto e eu queria mostrar para vocês o comprimento da agulha dele, tá certo? Então, observe só, esse aqui é o maior gel que a gente tem. Olha só o tamanho dessa agulha, como é grande. Na verdade, essa agulha pré-lubrificada, a gente vai dizer que conhecida também como guia, tá certo? Então, quando a gente faz a punção, essa agulha ela não fica no paciente, tá certo? O que vai ficar no paciente é apenas o catéter, tá certo? Então, esse aqui vai ser o número 14, tá certo? Com sua respectiva agulha, tá bom? Esse aqui vai ser o número 16, tá certo? Já está aberto aqui também, vou mostrar para vocês, tá bom? Então, esse daqui, ele vem com uma tampa, tá certo? Tem alguns que não vem com tampa, mas esse aqui já vem com uma tampinha, tá bom? Então, observa aqui o tamanho da agulha, tá certo? Com o seu respectivo catéter, que é exatamente o catéter que fica dentro do vaso sanguíneo, tá bom? Esse aqui é o gelco de número 20, tá certo? Vou abrir aqui para vocês para demonstrar. Esse aqui também vem com tampa, tá bom? Olha só, tirar a cápsula aqui, tá certo? Então, notem que o guia, ele sai. E isso aqui que é bem interessante é que tem esse dispositivo de proteção, tá certo? Então, quando eu faço a inserção do catéter, que eu retiro, ó, ele vai ter esse dispositivo de proteção que vai permitir que o profissional não se fure, tá certo? Então, isso aqui é um dispositivo de proteção bem bacana que a gente utiliza. Na verdade, esse dispositivo de proteção, ele vem dizendo, geralmente, ele vem dizendo que tem um dispositivo de proteção aqui na embalagem, tá bom? Então, esse outro aqui, ele também vem, olha só que interessante. Esse tipo de gelco aqui, ele vem dizendo catéter para fusão intravenosa de uso periférico sobre a agulha. Olha só, com dispositivo de segurança, tá certo? Então, olha só esse dispositivo de segurança aqui, como é bacana. Então, eu vou abrir aqui o catéter, tá certo? Vou abrir aqui o catéter, vou retirar ele aqui, ó. Então, notem que é um catéter normal, que tem todas as características que o outro tem. Então, ó, quando eu tiro o guia, tá certo? Que é exatamente isso aqui que vai ficar no paciente, tem o risco de eu estar me furando com essa agulha, tá certo? E esse dispositivo aqui permite que eu não me fure, tá certo? Então, é um dispositivo de segurança que vai permitir que o profissional não se fure, tá certo? Então, esse dispositivo aqui é do gelco número 20, tá certo? Vou ter o gelco aqui também de número 22, tá bom? Número 22. Observe que todos dessa marca que eu estou utilizando aqui, ele vai ter também o dispositivo de segurança, tá bom? Dispositivo de segurança. E o de número 24, para terminar, vou mostrar todos aqui com vocês em riqueza de detalhes. Vai ter a cápsula dele, certo? Veja que a agulha ela é bem fininha. Se você comparar a agulha aqui, ó, observe que é bem diferente, tá certo? Então, pessoal, geralmente eu não gosto de estar recomendando muito você olhar por cor, porque as cores podem variar. Porém, geralmente, o catéter de número 14 vai ser laranja, o catéter de número 16 ele vai ser cinza, o catéter de número 18 ele vai ser verde, o catéter de número 20 ele vai ser meio rosa, o catéter de número 22 ele vai ser azul e o catéter de número 24 ele vai ser amarelo. Mas eu não gosto, porque olha só, a exemplo desse catéter número 22 que eu mostrei aqui, ó, esse daqui vai ter uma cor diferente,
Então esse que eu mostrei para vocês, ele é mais vermelho do que rosa, tá certo? Já esse outro aqui, ele vai ser roseado, tá bom? Então não é bom a gente estar se baseando apenas na cor do catéter, tá bom, pessoal? Então fica aí essa dica das cores para vocês também, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá certo, da aula. Se vocês puderem, dar um like aqui e vocês compartilharem isso para a gente chamar mais pessoas para o nosso canal. Cada vez mais a gente vai estar multiplicando essas informações, tá bom, pessoal? Satisfação grande estar aqui com vocês. Se você assistiu até o final, não esquece, se inscreve aqui no canal. Vamos que vamos e Deus abençoa. Até semana que vem, pessoal.